Bom, essa aqui é a Blazer DLX 1996, modelo 96, do meu amigo Francisco. Na verdade, a história desse carro aqui é incrível. Eu já tô para fazer um vídeo desse carro há um tempão, só que a gente não conseguiu tempo para fazer, a gente acabou não se encontrando para fazer, né? Esse carro entrou aqui para a gente fazer uma restauração completa nela, tá? Ela é uma Blazer DLX 2.2, 1996, modelo 96, branco Mahler, tá? Esse carro, por incrível que pareça, né? Ele tem 5 lugares, tá? E ele tem o console do teto, que era opcional. A história desse carro é a seguinte: o Francisco, ele é mais novo do que eu, ele nasceu em 1998. E a família dele, a mãe e o pai dele, compraram esse carro aqui. Ele é 1996, eles compraram esse carro em 1997. A história é parecida com a da minha, porém esse carro nunca foi vendido. Eles nunca venderam esse carro. Então, o carro sempre ficou, né? E aí o Francisco sempre me falou que depois que conheceu a história da minha Blazer, a gente se conheceu por causa da Blazer, né? E ele sempre acompanhou a história da minha Blazer e tal. E aí depois disso ele viu que realmente esse carro precisava de um carinho e precisava fazer bastante coisa. E a gente combinou aí de fazer esse carro, tá? O legal é que a gente tem a minha aqui de gabarito, apesar de não ter o console de teto nem ser 5 lugares, são 6 lugares. A gente tem a configuração bem parecida. Então os bancos são os mesmos, né? Aqui eu já desmontei porque a gente vai fazer a pintura das peças igual a da minha, porque estava muito amarelado, tá? Então eu já desmontei. Ele tinha um problema aqui no acionador do limpador traseiro, e depois eu vou revisar o sistema de iluminação daqui também, que ele tava, eu não sei se estava acendendo tudo, aí pelo sim, pelo não eu vou fazer. O painel dele marca em milhas, não me pergunte por que, marca em milhas não, né? O painel dele também tem as milhas. Não me pergunte por quê, porque é só, pelo que eu conheço, Blazer com milha marcando no painel só a partir de 97, né? E esse carro é 9696. Como o carro, eles compraram o carro, deixa eu tirar a chave para parar o barulhinho. Eles compraram o carro com 1 ano de uso, então eu não acredito muito que tenham trocado esse painel não, né? Curiosidades aí da nossa barca. Então o banco dele é exatamente igual ao meu, né? Com gabarito, com o padrão vermelho e azul, tá? Banco americano na frente, sem encosto de cabeça atrás, afinal ela é 96. Carro muito íntegro aqui, as forrações de porta iguais às minhas. Inclusive ela tá com a forração de porta mais bonita do que a minha quando chegou, tá? O cinzeirinho aqui, depois eu vou conversar com ele, a gente pintar esse cinzeirinho, porque todos eles descascam, né? Ao contrário da minha, a Blazer dele não tem a persiana aqui de tampa da mala. Então ela tem só o compartimento aqui para alojamento do macaco, chave de roda, etc. Banco traseiro muito novinho, né? Esse é um carro muito legal. Eu gosto muito desse carro aqui. A gente já fez alguns vídeos, tem vídeo aqui no canal da gente andando junto com as duas Blazers, e é isso. Outra diferença que ela tem para minha, né? E aí não é questão de motorização, é questão de ano, tá? A Blazer 9696 ela ainda não tem aquela rebarba cromada aqui na grade, né? Já a 9697 já tem, né? Elas sendo DLX, elas têm a mesma combinação, né? Mesmo sendo 4.3 V6 ou sendo 2.2, né? Aqui ela tem um erro também. Ela tá com os retrovisores com a base preta, o correto é em branco, tá? Sendo DLX. Outra coisa que esse carro tem também é muito legal, ele ainda tem um adesivo da carga máxima de 90 kg uniformemente distribuída, tá? Ele tem um problema aqui, esse vidro tá começando a querer soltar, né? Esse vidro aqui ele é colado na base, essa borracha é só uma guarnição. Ela tem aí o emblema da DIG, não só o emblema, como o chaveirinho da DIG. Concessionária ficava na Avenida Brasil aqui no Rio.
tá? Ela tem o emblema ali Chevrolet, tá faltando a gravata, o Francisco já providenciou. Ela é uma Blazer monoponto, né? Como ela é 9,6, ela tem um bico só, 2.2 monoponto. Tem um probleminha aqui que a gente vai tentar resolver, a mangueira do esguicho tá fora do lugar, tá? Tá faltando o acabamento daqui. E quando a gente desmontar essa mala, a gente vai ver o que vai ser possível fazer. Tentando abrir a mala aqui, porque eu acho que precisa ser mostrado isso aqui. Em algum momento, eu não sei como, ela adquiriu essa espécie de graxa preta aqui. E a gente vai ter que lavar e descontaminar isso tudo para poder a gente fazer as entradas de porta, né? A gente vai pintar as entradas de porta dela. Como o carro é branco, ele amarela bastante, né? Então a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Outro problema que ela tem é o pino aqui da dobradiça. Ele tá soltando. Então a gente vai ter que ver aí para botar no lugar. Remover maçaneta, desmontar o carro todo, trocar as lanternas traseiras, trocar faróis. Mas é isso, é um carro que eu sempre quis mostrar, sempre quis fazer um vídeo dele, porque ele tem uma história muito parecida. A gente vai fazer as rodas também. Ele tem uma história muito parecida com a da minha. É um carro que tem sua história, né? Ele nunca foi resgatado, mas ele nunca saiu da família. Ele tem os faróis originais, né? O Francisco colocou aqui um par de farol de neblina novo, né? A gente vai remover quando remover o para-choque, vamos colocar no lugar depois. Ele também está com um erro aqui. O suporte da placa deveria ser preto e não na cor do carro, tá? Gravatinha GM original. As lanternas traseiras são originais. A gente vai pintar novamente aqui a maçaneta, porque ela está pintada num preto mais brilhante, né, do que deveria. E é isso, esse carro nunca foi pintado o teto. A gente vai fazer o teto por causa de alguns micros pontinhos de corrosão. Eu confesso que eu tenho muita pena de pintar o teto de Blazer, porque você acaba sendo obrigado a tirar esse frisinho, né? E depois ele nunca mais volta para o lugar direito. Então a gente tem que fazer um trabalho muito minucioso aí em cima, tá? Outra coisa que ela tinha, que eu mexi agora há pouco, foi a altura da suspensão dianteira. Esse carro estava muito baixo na suspensão dianteira e a gente elevou ela um pouquinho, agora ela ficou certa. Ela estava com a frente bem mais baixa do que deveria estar, né? E eu acho que isso deixa a Blazer muito parecendo tatu cavando buraco, né? Então a alturinha certa é essa aqui. Ela chega a ser um pouquinho mais baixa que a traseira, mas não pode ser tanto, né? Não tem mais o adesivinho. Procure usar sempre gasolina aditivada. Eu nem tinha visto isso. Mas é isso, o Francisco quer fazer esse carro aqui com toda a atenção do mundo. A gente quer gabaritar aí o máximo de pendência possível, né? Inclusive esses adesivinhos, a gente conseguiu arrumar a reprodução desse carga máxima aqui, né? Pra gente colar. A gente vai remover o REC, vamos pintar o REC. Vamos remover insufilme. Esse carro tá com insufilme, a gente vai remover. Eu espero que a mãe do Francisco, minha querida Sandra, não resolva colocar de volta o insufilme, né? Outro detalhe também, esse carro estava com a tampa do porta-luva quebrada. O Francisco conseguiu uma tampa de porta-luva nova, porque quebra com muita facilidade as tampas desse porta-luva, né? E aí a tinta que eu tinha do meu interior, eu dei para ele conseguiu fazer, né? Ficou com pouca diferença. E a gente vai usar o padrão dessa mesma tinta para pintar o resto da moldura dele aqui. Bom, pessoal, fazer uma atualização aqui dos carros que estão no sítio. Aproveitar esse domingo aí, final de tarde. Eu gosto muito de ficar aqui no domingo, mexendo nos carros.
Começando pela Blazer do Francisco aqui, a Blazer 1996 DLX branco Mahler, monoponto 2.2. Seguinte, o carro já está com a frente toda desmontada, a gente fez uma primeira descontaminação e lavagem aqui da frente. Esse carro nunca tinha sido desmontado a frente inteira, né? Eu estou fazendo exatamente como a gente fez na minha Blazer, né? Então eu desmontei, com exceção dos paralamas e o capô, né, que na minha foi trocado. Esse carro aqui não vai ter troca nem de paralama nem de capô, mas a minha ficou inteira desmontada, até paralama e capô a gente tirou. E a Blazer, o legal é que ela sai tudo, né? Então a gente consegue fazer uma lavagem aí das partes inferiores. Então a gente lavou já o chassi, a parte superior aqui, o bercinho onde fica a longarina do para-choque, né? O para-choque dela tá aqui. Para-choque muito bom, muito acima da média, não tem nada quebrado, nem nada fora do normal. É realmente restaurar o que está quebradinho, né, da massa nele. Ele tem um raladinho do lado ali. Eu já vou mostrar o que foi isso. Tem uma batida ali no paralama. E o Francisco e a Sandra, que é a mãe do Francisco, querem fechar aqui o buraquinho original, né? A gente vai depois ver como é que a gente vai fechar isso aqui da melhor forma possível. Lembrando que o original é com o buraquinho, né? Por esse buraquinho passa o chicote quando esse carro tem farol de milha, né? Aqueles faróis redondos na frente. Bom, tem um ralado no para-choque ali. Esse paralama tomou uma colisão. A gente estava mexendo nele aqui na sexta-feira. O interessante desse carro aqui é que a gente pôde trazer a minha Blazer, né, para poder fazer algumas observações. Não foi o caso do paralama, que a gente vai só restaurar esse paralama aqui e tudo certo, né, não tem o que errar. Mas, por exemplo, olha só que interessante, esse carro, ele teve as duas laterais já lanternadas, é um carro de uso diário, foi de uso diário dos pais de Francisco por muito tempo, né, até pouco tempo atrás, até esse carro vir para cá, ele era um carro de uso diário, né? Então ele já teve repintura, já teve lanternagem, já teve batida, né? E a gente ficou na dúvida, porque a gente só tava com esse carro aqui e ele tem um baixo relevo aqui, exatamente aqui nessa região. Ele tem como se fosse uma valinha bem discreta, acho que a câmera nem vai pegar, mas ele tem como se fosse como se ele fosse mais fundinho aqui, essa parte aqui da porta. Como os dois lados foram lanternados, um tá mais fundinho e o outro não. E aí eu trouxe a minha Blazer pra gente tirar essa prova aí. No caso não tem baixo relevo nenhum, ele é reto, né? Como tá aqui. Aqui ele tá todo reto. Então lá do outro lado, né, quando eles foram mexer nesse carro, ou amassou e ninguém nunca voltou pro lugar, né? Mas tá muito bem feitinho, parece que alguém quis fazer aquela valinha, né? A gente ainda não tirou esse vidro aqui, porque esse vidro aqui ele tem um problema de colagem, ó. Eu mostrei no outro vídeo. A gente ainda vai remover esse vidro, mas para preservar o interior do carro com poeira e coisa e tal, a gente ainda não tá pensando em tirar ele não. Vamos acabar a parte externa primeiro, toda a parte externa, né? Acabar essa coisa de cortar massa, de lixar e tudo mais, para aí sim a gente remover esse vidro e a gente vai isolar aqui por dentro, né, para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Ele tem um princípiozinho de corrosão aqui em cima, né? Lá na frente ele também tem um pouquinho, então a gente vai precisar remover. De qualquer forma iria remover por causa da colagem, né, do vidro, mas já que está removendo, a gente aproveita para fazer esses pontinhos de corrosão. Bom, esse carro aqui especificamente, ele tava com um problema aqui, ele não tinha essa barriga, né? A Blazer, as Blazers até 2000 tem, e a partir de 2001 na Pitbull isso é bem mais proeminente, né? Chega a ser um degrau para fora, né? Mas essas nossas aqui da carroceria de 96 a 2000, né? Ela tem essa barriguinha bem ligeira aqui, e esse carro tava sem a barriguinha. Então a gente teve que voltar esse carro todo na Spotter. Ele estava todo corrigido com massa, estava reto, mas estava cheio de massa. E a gente removeu aqui e demos aqui só levou uma capinha de massa, né? E a gente vai fazer um controle de lixamento aqui para ver como é que ficou.
tá? A porta desse carro, ele tinha um amassadinho aqui tinha um amassado considerável, né? Aqui ainda tem um amassadinho para corrigir. Mas o mais crítico aqui era esse paralama, né? Esse paralama, ele tem, acompanhando o paralama traseiro, ele tem também uma barriga aqui, né? E quando você tem essa barriga aqui, nesse carro, ele estava reto, né? E ele vinha reto até aqui, e de repente vinha essa barriga aqui. E essa barriga estava toda feita na massa. A gente removeu aí toda a massa, né? A ponto do chão ficar branco, né? E refizemos aí na spotter. Aqui ele tem um problema interessante, que foi essa batida que afetou lá o para-choque também, né? Ele também estava, olha só, o degrau de massa que tem aqui. Eu também não sei se vai pegar, aqui já dá para ter uma ideia. Ele tem um degrau considerável de massa aqui, e a gente vai ter que cavar isso aqui tudo para voltar. Tem recuperação, e eu acho que não há necessidade de comprar um paralama novo, né? Porque esse paralama aqui é original do carro, ele tá alinhadinho. Esse carro tava com o capô um pouquinho mais alto, o capô tá aberto, tá? Ele tava um pouquinho mais alto, a gente conseguiu regular. A parte de alinhamento desse carro é muito boa, né? Esse carro tá muito legal, né? É um carro que não foi batido severamente. A minha Blazer já foi batida severamente e a gente teve uma dificuldade enorme para alinhar a frente. Esse carro aqui não teve dificuldade nenhuma, né? Ele é todo alinhadinho, né? Você bate o capô, ele bate os vincos daqui direitinho, né? Aqui ele estava um pouco mais alto, eu regulei, ele está batendo perfeitinho, né? Então é até pecado desmontar o paralama desse carro para colocar outro, por causa desse problema aqui, né? Quando o carro estava todo montado, a gente ainda pensou, bom, qualquer coisa bota um paralama novo. Mas agora que descobriu e viu que o problema está só ali, né? Aqui não tem problema, mais para trás não tem problema, não tem corrosão. Acho que dá pra gente voltar isso aqui na spotter e fazer de uma forma que fique satisfatória. Porta em cima, ele tinha 2 amassados grandes aqui em cima. E a gente já conseguiu voltar na spotter também, né? O interessante é sempre tentar voltar o máximo possível na spotter pra gente usar o mínimo de massa possível. Claro que zerar 100% a quantidade de massa é impossível, né? Mas quanto menos massa utilizar, melhor, né? Aqui a tampa de mala já está em fase final, só tem essa capinha aqui, é só lixar e a gente já vai dar primer daqui a pouco nessa tampa de mala. A tampa de mala não tem nada, tirando essas mocinhas que ele tinha aí atrás. Ela tinha uma batida aqui, bem funda. A gente conseguiu voltar. O que a gente vai fazer depois é tirar essa borracha aqui, essa guarnição. É muito simples de tirar, eu tirei da minha quando eu fui fazer a pintura, pra gente conseguir tanto a guarnição de cima quanto a de baixo, pra gente conseguir um melhor isolamento aí pra posterior pintura, tá? Esse carro tinha um problema aqui desse lado, ele tava com a lanterna engatilhada, ela tava cheia de durepox e coisa e tal. Esse carro foi mexido desse lado, exatamente onde tinha a ausência da barriga aqui, né? E aí eles trocaram aqui um dos soquetes, se eu não me engano esse aqui é da ré, não, é da ré ou da seta esse aqui. Esse aqui é lanterna e freio, ou é ré ou é seta. Eu vou procurar depois, eu devo ter na minha sucata lá um soquetinho desse original, vou colocar pro Francisco aqui. Francisco já comprou um par de lanternas novas, então a gente não vai ter problema aí com o remendo que tinha na lanterna traseira. Nós vamos também remover esses acabamentos para pintar, né, de preto semibrilho, para ficar uma coisinha mais caprichada. Bom, vamos à Blazer do Francisco, Blazer 2.2, 1996, modelo 96, branco Mahler. Estamos aqui com o para-choque do jeito que o Francisco e a dona Sandra pediram para fechar os buracos daqui, né? Não é o jeito original, mas eles preferiram assim, então vai como o cliente prefere. É isso, aqui vai o suporte de placa, né? Ele fica preso aqui, a placa fica presa aqui, né? Os buracos superiores seriam para passar o chicote do farol de milha, que vai preso ali na frente. Aqui o paralama do passado Guga foi trocado aí por causa dos
quantidade de massa para esconder os pontos de corrosão. Blazer então do Francisco já está aí nos finalmente para posterior pintura. A gente encontrou alguns detalhezinhos na mala, no controle de lixamento. Aqui, por exemplo, aqui. E a gente vai corrigir. Fora isso, ela já está muito encaminhada aí para pintura. Capô pronto, paralama pronto. Esse carro, como ele sempre foi de uso diário deles desde 1997, quando eles compraram o carro com quase um ano de uso, era carro de uso diário, é ainda, né? E já levou, tem umas historinhas para contar, né? Já levou umas encostadinhas, umas besteirinhas, e aí foram fazendo, e aí conforme vai fazendo, taca ali massa, né? E a gente corrigiu aqui, conseguimos salvar os 2 paralamas e tudo mais. Aqui o suportinho de placa, que a gente ainda vai trabalhar ele, dar uma desamassada nele, para poder voltar para o para-choque. As portas prontas, ele tinha um amassado considerável aqui nessa tampa nessa porta do motorista. Teto feito aqui. Teto de Blazer geralmente não tem muita coisa. Quando tem é ponto de corrosão aqui na frente, né? Ou uma moça ou outra assim grande, assim de uma amêndoa que caiu, alguma coisa assim. Fora isso, o teto de Blazer nunca tem muita coisa. Outra coisa que acontece também é a corrosão aqui onde pega o rack, bagagito de teto. Até a minha Blazer, que era muito pior do que a do Francisco, também não tinha muita coisa no teto, por ela ser muito alta, né? Então, nunca tem muita coisa. Essa lateral aqui, ela foi bem trabalhada, a gente teve um trabalhinho para fazer essa lateral. Ela tinha muita mocinha, tinha muito detalhe de batidinha de porta, né? Sobretudo aquele paralama ali, tinha muita coisa. E aqui a gente teve que remover esse vidro. Ele já está aqui no lugar, mas ainda falta fazer a colagem total dele. Porque esse carro tinha um ponto de corrosão aqui em cima. E a gente removeu também os acabamentos plásticos aqui que a Blazer tem, para poder fazer a pintura perfeita neles, né? Então basicamente falta a tampa de mala e a gente vai terminar o alinhamento desse para-choque aqui, que é uma coisa que me incomoda muito. Toda Blazer que leva uma encostadinha, ela fica ela tem um tapete aqui em cima, né, um acabamento emborrachado, e ele fica todo onduladinho. Então a gente está tentando minimizar o máximo de ondulação que tenha no para-choque, porque ele é um ferro bem forte. A gente está tentando minimizar ao máximo para quando colocar o carpetinho emborrachado não ficar ondulado. Mas hoje esse vídeo é mais para fazer a atualização da Blazer do Francisco, né? Eu tinha mostrado essa Blazer em outro vídeo, né? Ela não estava nem perto de ficar pronta e agora ela já está praticamente pronta. Minha Blazer também fez uma graça comigo esses dias. Deu uma enguiçada na rua. Agora ela tá... Era o rotor do distribuidor. Agora ela tá falhando um pouquinho de cilindro. O Dudu vai vir aqui essa semana pra gente tentar resolver esse embaraço aí. Mas o fato é que ela tá aqui justamente pra gente poder gabaritar a Blazer do Francisco, né? Eu vou aproveitar que a gente vai fazer uma revisão completa de ignição e tal. Vamos trocar pela terceira vez a bomba de combustível dela, porque a segunda vez ela queimou porque o carro estava na reserva e a Blazer não pode andar na reserva, né? E agora ela não queimou, mas a pressão dela está um pouquinho baixa. A gente achou por melhor trocar, né? Até comprei aí de novo a bomba da Ranger, original Bosch, pra gente colocar. Então, aproveitando que a gente vai fazer essa manutenção, eu vou aproveitar e vou fazer esse capô, né? Que ele deu um podrinho aqui na ponta. Não adianta, né? Rio de Janeiro, olha só. Por mais que a gente preserve, por mais que eu tente
deixar esses carros. Poxa, a Blazer fica na capa, na minha garagem. A Blazer nem fica aqui, né? A Blazer fica lá na minha garagem, lá no meu prédio, né? No subsolo, longe de maresia, longe de tudo. Não adianta, né? Sempre vem algum podrinho. O Monza também já está começando a dar um podrinho no capô, né? Mas vamos lá, Blazer do Francisco, né? Então a gente fez esse carro todo. Ele já levou aí uma primeira etapa de polimento. O Daniel, que está trabalhando com a gente, vai ainda dar uma outra lustrada nela. A gente vai vitrificar esse carro, né? Removemos o insufilme, instalamos as maçanetas, pintamos aí o estribo, né? Pintamos as rodas, pintamos os parafusinhos, as porquinhas, né, no caso. Pintamos as pinças, né? As rodas agora ficaram bem parecidas, como tem que ser, né? Pintamos o chassi. Pintamos, ainda falta ligar ali o farol de neblina, não posso esquecer. Pintamos toda a parte que é preto, né? Embaixo do carro, pintamos o diferencial. Realocamos aqui os adesivos, os emblemas, né, e tudo, porque esse carro tinha o adesivo o emblema da DIG embaixo do EFI, e geralmente as concessionárias sempre colocavam em cima ou embaixo do Chevrolet, no caso da Blazer, né? Geralmente lá do lado esquerdo. Então, como a minha, eu também coloquei a do Francisco aqui do lado esquerdo em cima do Chevrolet, tá? A gente está numa incógnita aí com as lanternas, né? O Francisco ele comprou um par de lanterna novo. E aí a gente está vendo aí o que a gente vai fazer. Se vai botar o par novo de cara, ou se vai manter as lanternas originais dele, que também ainda estão acima da média, se a gente dá um polimento, né? A gente está decidindo isso, né? Pintamos aí, restauramos o brake light, né? Restauramos o REC, né? Aqui, no caso, a Blazer do Francisco ainda conservava aqui o adesivo da carga uniformemente distribuída. Aqui no meu eu coloquei a réplica do adesivo, né? A minha já não tinha o adesivo. Colei ali o emblema da Vistoria 97. Tudo aí que tinha de selo na Blazer eu coloquei, menos a trava de criança. Demos uma organizada aqui na parte de motor, né? Pintamos essa frente, né? Falta a gente ver aqui um detalhezinho no... Esse carro tá com o pedal, com o atuador da embreagem no pedal ali. Tá vazando, a gente vai fazer, o Dudu vem aqui para fazer, né? 1996, modelo 96, a Blazer então não tem o cromado aqui na grade, né? Faróis, lanternas, piscas novos, que o Francisco deixou aqui pra gente colocar, né? Embleminha Chevrolet original GM, a gente recuperou, a dele estava muito boa ainda, então não precisou comprar outra, como na minha Blazer, que já estava todo ruim. Pintamos a antena, base da antena, colamos aí os selos na ordem correta. Então na Blazer branca, né, esse carro aqui é branco Mahler, então os emblemas Blazer DLX, Chevrolet, eles são pretos, né, e não escovados como a minha, eu já vou mostrar. Adesivinho do toca-fita com sistema eletrônico de segurança. Por ser uma Blazer DLX, mesmo que 2.2, ela vinha com o DC411 da Philips. Então ela vinha com um adesivo aqui de Electronic Code, tá? Pintamos aí por dentro esse carro, né? Ela ainda não está montada por dentro, mas a gente pintou o painel dela, né? O tabelier, todo o dash, né? A gente depois de muito tempo conseguiu fazer aí a tinta certa para o painel da Blazer, né? Mantendo aqui a parte escura, pintamos também
A parte da alavanca, a alavanca da 2.2 é diferente, né? Essa alavanca preta. A da 4.3 V6 é preta também, mas aqui na ponta ela é cinza, né? A manopla é cinza. Então a alavanca ela é um pouquinho diferente também, né? Um pouquinho menor e tudo, né? Essa semana eu vou montar a parte interna dela toda. Painel, de instrumentos, os acabamentos todos já estão pintados, tá? Pintamos colunas, tudo da parte interna do carro foi pintado, da cor certa, né, do painel aqui. Pintamos as soleirinhas. Agora o Francisco vai decidir, pintamos aqui os acabamentos do cinto de segurança. O Francisco vai decidir o que ele vai fazer, né, se a gente higieniza esses bancos. A verdade é que aquele gomo lá precisa ser restaurado, né? E aí eu chamei o Fernando esteve aqui esses dias, ele deu uma olhada nesse carro, eu vou passar depois pro Francisco também o que a gente pode fazer com relação à tapeçaria dele, tá? O carpete a gente pode higienizar e tudo, mas eu acredito que essas manchas amarelas seja a mesma história da minha, né? A minha Blazer foi o mesmo processo e o carpete mesmo higienizando ficou amarelado. Então aí vai ficar a opção do Francisco aí. Diferente da minha, a Blazer do Francisco são 5 lugares e não 6, né? Então a parte do dianteira aqui tem o console que também já está pintado, né? Em breve, quando o carro estiver montado, eu faço um vídeo já com esse carro montado. Pintamos os acabamentos de banco, do trilho, as maçanetas em preto semi-brilho, como tem que ser. Aqui ainda tem umas coisinhas para montar. O Francisco comprou uma persiana, né? Esse carro aqui não tinha o opcional, né, de persiana. Ele era aquela tampa fechada da parte do macaco e do triângulo. E ele comprou uma de Executive. A gente pintou já na cor correta, né? A gente fez também as entradas de porta. Esse carro foi, na verdade, uma restauração full, né? Falta colocar aqui a lente do retrovisor. O motorzinho está revisado, funcionando. A gente trocou a base dos retrovisores. Quem tem Blazer S10 conhece, né? Depois de um tempo com uso de abre e fecha, essa base aqui, ela fica mole, né? Então o retrovisor fica mole. O Francisco conseguiu da marca Metagal, né? As bases, que é muito boa. O espelho fica bem durinho, como tem que ser. Pintamos a churrasqueira, pintamos as hastes. Precisa comprar aqui a paleta original, que essa paleta de silicone, na minha opinião, é muito feia, né? Pintamos o brucutu do esguicho. Tá faltando aqui, esse lado aqui tem um acabamento, mas desse lado aqui tá faltando, né? A gente vai tentar providenciar. Falando aqui do emblema, né? Toda Blazer branca, ela tem o emblema preto e não escovado, como nas outras cores, né? Com curiosidades aí interessantes sobre a Blazer. Pintamos as capas traseiras, então um pouquinho suja, né? Aqui, conforme vai batendo o vento, levanta essa poeira aqui e acaba pegando no carro, né? Nós pintamos essas colunas aqui, essas capas pretas da coluna. Removemos isso filme, aqui o Chevrolet Road Service. É um carro muito legal, eu tenho muito carinho por essa Blazer do Francisco, porque é um carro que está na família. Para quem não conhece a história, é um carro que está na família dele desde 1997, né? Eles compraram esse carro com 1 aninho de uso. E tem toda uma história aí que eu até vou depois fazer um vídeo com o Francisco no dia que a gente for entregar o carro para ele e tudo, para ele contar um pouquinho dessa história desse carro. Ele tem várias fotos, diferente de mim, né, que só tem 2 fotos criança na Blazer. Ele tem várias fotos de quando ele era criança, né? Ele tem foto dele criança aqui sentado em cima desse capô com o pai dele do lado, né? Então acho que esse carro merecia demais essa atenção, esse carinho que a gente está dando no carro, né? É um carro que eu tenho muito carinho, né? Tem uma história parecida com a minha e carro muito íntegro, muito bacana, né? Eles são segundos donos do carro e permaneceram com o carro durante todos esses anos, né?
compraram o carro em 97, na época que a Blazer valia uma fortuna, né? Era um carro que estava em alta no segunda metade dos anos 90. A Blazer é melhor que assim, melhor não, mas como é que eu posso dizer? Mais cobiçado do que a Blazer é só uma Grand Cherokee, né? Como venderam Blazer, né? Como teve Blazer, como a Blazer era desejada, né? E eles tiveram carro nessa época, né? Depois, quando o carro desvalorizou absurdamente aí na segunda metade dos anos 2000, né? Começou a ficar um carro, as 2.2 nem tanto, mas pelo menos as V6 começaram a ficar uns carros com manutenção cara, com consumo excessivo e tudo mais, né? Então as Blazers acabaram, com exceção das Pitbulls, né? Elas acabaram ficando meio de lado, né? Sem valer muita coisa e tudo. E eles também passaram por essa fase, não venderam carro, né? E agora a gente está tratando de um carro aí como um veículo de coleção, né? Um veículo que está preservado pela família dele, principalmente pelo Francisco, que ele cuida desse carro com muito carinho, né? A gente se conheceu por causa desse carro. A gente acabou se conhecendo por causa desse carro e... Na verdade, tudo começou que eu dei a tinta do interior pro Francisco pintar o porta-luva. E aí a gente ficou amigo e coisa e tal. E ele, quando a gente alugou aqui o sítio, ele falou, poxa, por que você não faz a minha Blazer e tal? E a gente começou, na verdade foi o primeiro trabalho de restauração full aqui da oficina. Então é um carro que realmente faz muito sentido eu ter esse carinho todo por ele, né? Ela tá sujinha, mas dá pra ver aí o quanto ela ficou legal. Ela tinha muito detalhe de massa, ela tinha uma colisão, levou uma colisão considerável desse lado aqui. Então a Blazer ela tem uma barriga aqui, claro que até 2000, 2001 essa barriga é menor, né? A partir do modelo Pitbull ela passa a ser mais gorda para fora, assim. Mas ainda assim existe a barriguinha, né? E ela estava sem a barriguinha, ela estava com isso aqui tudo reto, né? Ela tinha um ponto de corrosão lá no paralama dianteiro. Enfim, tem uns outros vídeos aqui mostrando como que a Blazer do Francisco estava. Bom, pessoal, fazer o videozinho de despedida da Blazer do Francisco aqui do sítio. Finalmente ela ficou pronta. Blazer DLX 2.2 branco Mahler 1996, modelo 96. Carro que tem uma história muito parecida com a da minha. A gente pintou aí todos os plásticos internos, né? Que toda Blazer fica com plástico amarelado por dentro, né? Ficou muito acima da média. Agora ela está na fila aqui esperando para lavar. O Francisco poder ir embora com ela. Próximo evento no Rio de Janeiro estarão as duas Blazers juntas. Cada uma com sua história, mas com histórias parecidas. Como eu falei no outro vídeo, o carro dele desde 1997, da família dele. O Francisco nasceu em 1998, então ele convive com esse carro aí desde que ele nasceu. E finalmente ele resolveu restaurar esse carro e guardar como carro de coleção, como deve ser preservado. E aí? Muito carinho pela Blazer? Pô, nem fala. Desde 97 na família, o carro que me tirou da maternidade. Tá aí, agora como deve ser cuidado, como deve ser preservado. Isso aí, agora acabou o uso diário, né? Vou tentar. E é isso aí. Duas Blazers da mesma época, né? Uma 96, 97, primeira versão da V6 e outra 96, 96.
É isso, um abraço.